Meu nome é Luciana Breve, né? Eu tenho 55 anos. Eu sou dirigente da Casa Espírita Água Cristalina, aqui no município de Santana de Parnaíba. Uma casa que já atua espiritualmente falando dentro do município há 13 anos. Nós estamos completando 13 anos de atuação dentro do município de Santana de Parnaíba. Esta casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo, onde mora o cálice bento e o divino Espírito Santo. Esta casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo, onde mora o cálice bento e o divino Espírito Santo. E, na verdade, assim, o Espiritismo, para mim, enquanto criança, ele não tinha efeito nenhum. Até porque eu venho de uma família de berço católico. Até que um dia uma madrinha minha esteve na minha casa, madrinha de batismo, na época do catolicismo. Depois também se tornou evangélica. Mas nesse período ela passou aí por alguns terreiros e acabou que um dia ela foi lá em casa. E foi muito interessante porque a gente não estava esperando, mas disse ela, na época que teve a incorporação de um herê. Acho que na época eu tinha, sei lá, acho que 12, 13 anos. E esse herê disse que eu seria espírita, que eu vestiria roupa branca, trabalharia em terreiro e, carregaria essa missão. Quando eu completei 15 anos, eu tive um probleminha de saúde e através desse problema de saúde, eu mesmo, por minha conta, tomei condições de ir atrás da religião. Até porque entendi que para aquela melhora, na época, seria a questão espiritual. E deu muito certo, eu entrei para a religião. Com 15 anos era um tabu enorme, meus pais não queriam, a minha mãe ela tinha uma restrição muito grande sobre isso, mas, de repente, quando eu me encontrei com a cura da doença que eu estava, aí a coisa ficou um pouco mais credibilizada entre a minha família. Porém, depois de casada, chegou uma ocasião que eu não estava mais apta a participar da religião. E foi ótimo, porque naquela ocasião eu consegui virar evangélica. E aceitei Jesus dentro da igreja Assembleia de Deus. E foi uma experiência incrível, foi uma experiência que até hoje eu agradeço muito a oportunidade de ter passado por isso, porque de repente foi um divisor de águas. E um dia foi impressionante, eu às vezes paro para pensar. Eu era casada, meu marido muito ignorante, não gostava de passear, não gostava de viajar. E uma das coisas que ele sempre dizia é que ele nunca sairia da freguesia do Ó. Nós, na época, tínhamos 3 filhos, né? E nunca sairia da freguesia do Ó. E foi muito interessante que eu fui numa vigília na igreja Assembleia de Deus. A gente era Ministério Madureira, muito interessante. E aí veio um pastor do Rio de Janeiro. Todo mundo falava que o homem era uma bênção, era um vaso na mão do Senhor, aquela coisa toda. E aí quem não vai atrás do vaso do Senhor, né? E eu estive nessa vigília, eu acho que era João alguma coisa, o nome do pastor. E aí eu já logo me emocionei, aí ele falou pra mim, eis que eu vou te levar para uma cidade estranha, aonde lá você vai me servir, vai fazer isso, fazer aquilo outro, né? Ungido pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu falei, ai. O irmão estava na carne, porque se eu sou casada, o marido não quer sair daqui até ali, como que eu vou para uma cidade estranha? E o tempo só passou. Na verdade, a promessa era para mim, não era para o marido. A promessa era para mim. E aí, meu casamento foi dando errado, aconteceu a separação. Quando eu dei por mim, eu tinha uma tia em Santana de Parnaíba, uma tia, Dona Maria de Lourdes, que trabalhava no asilo, trabalhou anos dentro da prefeitura de Santana de Parnaíba. E era meu único contato com Santana de Parnaíba. E quando eu dei por mim, eu já estava morando em Santana de Parnaíba. Em 1999, em agosto, vim pra cá, sozinha, com as 3 crianças, e já fora da religião, de todas as religiões, sem religião nenhuma, e aquela coisa assim, muito sem querer nada com nada, e querendo viver, depois de um casamento mal sucedido. E foi bom porque eu também passei mais uma experiência que foi a experiência de criar 3 filhos sem o marido. Trabalhar, vamos tentar sobreviver numa cidade estranha, onde era só uma tia, onde eu não conhecia ninguém, uma cidade bem tradicionalista na época, todo mundo que chegava de fora era forasteiro, e aí era difícil emprego, aí uma preta solteira com 3 filhos. Olha que pandemônio para se segurar, a verdade foi essa.
Quando eu vi, eu já estava com um filho que estava meio perdido, no meio da confusão, né, da situação da juventude, você sabe como é que é. Começa o jovem, né, sair por aqui e quando você vai ver a coisa já está acontecendo. Mas aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso voltar, eu preciso me encontrar. E aí voltei para a Umbanda, para o Espiritismo, já em Santana de Parnaíba. Passou-se um tempo, infelizmente aquele meu filho que já estava comprometido foi assassinado aqui em Santana de Parnaíba. Eu levei da vida aquele baque que ninguém está preparado para levar. Até caiu. Menino morreu, tudo ficou complicado. A gente não sabia se continuava, se não continuava, mas enfim, eu busquei força, busquei fé e a ideia foi continuar. Pasme, passou 6 meses, a minha mãe foi atropelada no centro de Santana de Parnaíba, ficou 8 dias hospitalizada e também faleceu, depois de 6 meses. Aí a coisa ficou muito mais louca do que se imaginava, porque éramos uma família, todo mundo, né, no mesmo ambiente, que inclusive esse, né, e aí ele faleceu, logo em seguida ela faleceu. Estava difícil trabalhar, eu estava com 128 quilos, né, depois da perda do menino e da minha mãe, e não conseguia trabalhar. Aí saiu uma operação bariátrica para que eu fizesse a operação bariátrica. Mas as coisas são encaixadas mesmo, as coisas de Deus, elas têm um verdadeiro encaixe. Aí fui fazer a operação bariátrica. O que aconteceu? No pós-operatório eu tive um derrame cerebral. E esse derrame cerebral me ocasionou 3 dias de UTI, aonde você passa por todo aquele processo de vai morrer, não vai morrer, vai morrer, não vai morrer. E acho que meu verdadeiro encontro com a espiritualidade foi dentro do meu derrame cerebral. Que isso aconteceu em 2013. 2013, a gente não está falando de muito tempo, não. E nesses 3 dias de UTI, você tem eu acabei tendo um encontro junto à espiritualidade. Eu creio, né, que com mentores espirituais, com situações que eu jamais imaginei que eu fosse ficar de frente. Mas na UTI eu fiquei de frente, né? A gente fica muito entre a vida e a morte, eu não sei bem te explicar, mas a única coisa que eu sei te explicar é que nesse período eu recebi mentores que pediram e me orientaram que eu entregasse a minha casa para a espiritualidade, para que fosse um local de atendimento ao mais fragilizado, ao mais necessitado. E não deu outra. Eu voltei, né, à vida mesmo. Fiquei mais 7 dias no hospital, mas quando meu marido ia me visitar, eu já falava para ele, olha, a gente tem que dar casa, tem que... Aí quando ele voltou, ele já quebrou as paredes, quebrou o que tinha que quebrar, montou um congá, e a gente só sabia de que maneira aquilo seria tocado por conta desses mentores espirituais que me visitaram. E aí, com essa minha passagem desse derrame, foi aonde eu tive esse encontro muito profundo, onde foi escolhido o nome da minha casa. E aí, quando eu saí de lá, eu já fui, acho que depois de... Dia 10 eu saí do hospital, dia 10 de abril é isso mesmo, de 2013, né? Dia 10 de abril de 2013, eu saí do hospital. Dia 18 de abril de 2013 eu estava no Vale dos Orixás, batizando aquela minha turma. E aí a gente iniciou a Casa Espírita Águas Cristalinas, atendimento de Umbanda Filhos do Rei, é o nome, né, da casa. E aí, quando você soma a ancestralidade, a cultura, a fé, a caridade e o amor, acontece o resultado. Mas tem que ser dessa maneira, senão não vai. Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, minha espada é o orixá. O orixá é aquele que precisa nascer no ori da pessoa, entendeu? É aquele que ele vem com toda aquela energia sagrada, né? Tanto que ele não fala, ele não bebe, a única coisa que ele faz é dançar quando alguém vai passando para ele os movimentos que devem ser feitos. Mas ele, vamos dizer que realmente é aquele que está acima, né, dos inquices que já nasceram, fizeram, né, coisinhas erradas, depois morreram e voltaram para se limpar. O orixá, ele já é limpo, ele é o divino, ele é a divindade.
Exu, dentro da religião de matriz africana, é o primeiro orixá. E Exu, ele traz a dualidade, né? A gente entende que Exu, ele é o polo. Ele tem o poder de estar lá em cima, como o poder de estar aqui embaixo. Aonde há o bem e há o mal, Exu. Por isso que sempre muito astuto, sempre muito risonho, sempre muito cheio de malemolência, sabe assim? Já para a Umbanda, Exu já não vem como orixá. Exu seria aquele inquice, aquele espírito que se recebe, vem, fuma, bebe e trabalha em prol das pessoas e acaba sendo um excelente guardião, um excelente parceiro, um excelente amigo mesmo. Gente que vive dentro da situação, muita gente pode falar, vai pro inferno, mas assim, a gente entende Exu não como capeta, como guardião, né? O capeta está dentro do coração das pessoas, dentro da cabeça do baldoso, dentro da língua do fofoqueiro, dentro do egoísmo, dentro das religiões. Aí sim você encontra o capeta, que é o mal. Mas aqui, você doutrinou, você tem um guardião para te proteger. Todos nós temos muito a aprender. A gente só não pode criticar o desconhecido. Se você não conhece, você não tem como criticar. Se você não viveu, você não tem como criticar. Você ainda é ignorante naquela situação. É o que eu te falei, as experiências que nos faz, né, sermos sábios naquilo que a gente já passou. Você não pode falar por aquilo que você não viu, por aquilo que você não passou, né? Então, uma mensagem de fé seria pregar o amor e não a religião. Uma mensagem de carinho seria abraçar a todos e não só aqueles que estão dispostos a fazer o que você quer que eles façam. E, para encerrar, abdica do egoísmo, que esse daí é o verdadeiro vilão das nossas histórias. Mas estou muito feliz por estar nessa cidade, me consolidar aqui e poder praticar minha religião aqui. Muito obrigado.